Bem, senhores, prezados irmãos de fé cristã. Pois bem, voltando para começar a nossa aula. Lembro, há cerca de 10 dias atrás, eu distribuí 2 vídeos propondo um seminário, gratuito, uma ministração da palavra de ensino. Até porque naquela ocasião teve alguns irmãos me pedindo um trabalho dessa natureza, né? E eu observando o interesse de alguns irmãos, até fora mesmo do Estado, eu achei por bem produzir esse trabalho totalmente gratuito. Eu disse também nas publicações anteriores de apresentação que eu iria demorar mais ou menos 10, 15 dias, considerando que eu estava em missão fora do Estado, estava na capital federal. E agora já estamos aptos para começarmos exatamente esse trabalho. E, na verdade, nós vamos aprender uns com os outros, um com o outro, né? E todos nós com o Espírito Santo, considerando que Ele é o Senhor dos senhores, o professor, o mestre por excelência, o Senhor do entendimento, do conhecimento e da sabedoria. Mas vamos dar início. E eu gostaria também, como eu falei da vez anterior, que os irmãos, sempre que ouvirem, por exemplo, no meu caso, ouvindo de mim algo, o que nós vamos ministrar, o que o Espírito Santo vai nos trazer à baila, à luz, a esclarecimento, para repassarmos, para efeito de aprendizado, busque anotar, catalogue tudo aí, pega um caderninho, vai anotando, depois vamos conferir. É dali que vai sair o aprendizado, a ministração, o mestre da palavra de ensino vai sair dali. Ou seja, do empenho, ok? Então eu quero solicitar que haja dos irmãos esse interesse. Pois bem, eu falei também que iria gastar ali de 30 a 50 minutos, né? Para não ficar muito desgastante cada bloco. Então nós vamos entrar agora na aula de número 1 e depois nós vamos dar segmento, aula 2, aula 3. Inicialmente, nós vamos abordar o tema a Santíssima Trindade. Lembra que nós havíamos falado? Até porque foi uma solicitação também. Então, nós vamos trabalhar com esse tema inicial dessa matéria, que é Introdução ao Estudo da Santíssima Trindade. E vamos falar da sua misericórdia, da sua graça e da sua justiça, ok? Pois bem, bem sabemos, e é fato, que o tema é um dos mistérios central da fé cristã. É o que está devidamente fundamentado na revelação bíblica, na firmeza teológica, mas também na convicção da Santa Igreja, ou seja, na nossa convicção. Muito embora sua compreensão, algumas vezes, desafia a razão, o entendimento humano, o que naturalmente exige a dedicação, o estudo, a reflexão, o debruçar na matéria, o perquirir, o pesquisar, mas também de forma principal, precípua, a meditação. Não é verdade? Assim sendo, irmãos, a trindade divina é uma doutrina basilar e fundamental da nossa fé, da fé cristã, que revela, naturalmente, o próprio ser do nosso Deus, na pessoa, naturalmente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cujos atributos que o identifica, inclusive. Né? Então, o nosso Deus ele é identificado como sendo o Deus. O artigo define como único, o único Deus, que somente Ele goza da prerrogativa, do direito, né, do que lhe é próprio. Ou seja, os seus atributos. Esses atributos o identificam como sendo o único Deus. Naturalmente, os seus atributos são as suas características, que naturalmente se harmonizam, se firmam pelo princípio da legalidade, da verdade. Né? Primeiramente, é bom que entendamos aí,
essa firmeza se dá inicialmente pela faculdade da unidade. Então, quando se fala de trindade, três, um ou um, afinal de contas, nós temos um Deus ou três deuses. Quem é o nosso Deus, afinal de contas? Né? A Bíblia responde a tudo, a todos, e é ela mesma. Então, ela se harmoniza em unidade. Nós temos um único Deus, único Deus em distinção, ou seja, cada pessoa um ser distinto e específico em igualdade entre os componentes, a composição da Santíssima Trindade. Inexiste hierarquia entre si, não tem hierarquia nas pessoas da Santíssima Trindade, que já dito é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São pessoas distintas e que se subsistem, né? Existem naturalmente, melhor dizendo, com todo o poder e glória em perfeita harmonia pelo espaço da eternidade. É bom que os irmãos procurem acrescentar cada vez mais o que nós estamos passando. De que forma? Pelo vínculo da pesquisa. Isso daí é de muita importância para todos nós. Ok. Agora, em relacionamento, eles vivem em plena harmonia e cooperação mútua. Naturalmente, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em plena harmonia e cooperação, movida naturalmente pelo que é próprio a pessoa do nosso Deus. Naturalmente que é do que lhe é próprio, né? Mas sempre em harmonia, sempre em plena harmonia, equilíbrio entre si, sempre trabalhando em prol com o escopo primário de salvação da humanidade. Por isso, inclusive, que ele é, e somente ele é, o Deus eterno, o Senhor eterno, Criador soberano, imensurável, inatingível, indizível, inexplicável. Em cima dessa prévia da prévia, nós vamos aprofundar muito, nós vamos nos aprofundar muito, e é importante que o aprendizado seja para todos nós. Pois bem, agora, com uma observação inicial, se não vejamos, o homem jamais alcançaria ou até mesmo entenderia, né, a glória de Deus. É fato. Por quê? Porque Deus, pela sua plenitude, pela sua completude, simplesmente ele é inatingível. Entretanto, e é fato, coisas profundas da glória do Eterno, naturalmente, serão reveladas para os santos remidos, pela garantia da nossa salvação. Porque, naturalmente, os remidos retos têm a mente de Cristo. Agora, importante, o que Deus vai revelar no profundo com relação às delícias, às mansões celestiais, são prerrogativas reservadas aos remidos, aos santos. Se hoje igreja é laboriosa, lá a igreja triunfal. E isso se dá mediante a salvação. Vamos definir salvação? Salvação é garantida ao homem que aceita o Senhor Jesus Cristo, confessa o seu nome e busca se estar
no plano de fidelidade, ok? Galardão também vamos definir galardão, está dentro do contexto também, né? Mas é para pesquisar, tá? Galardão é conferido ao homem que aceita o Senhor Jesus Cristo, confessa o seu nome, busca ser fiel e faz obras em prol do reino, ok? Então, nós temos a mente de Cristo. Então, pela mente de Cristo, nós vamos usufruir, receber as revelações, as benéficas que Deus há de nos revelar. O que justifica naturalmente, né, a grandeza de Deus em misericórdia em nos atender, nos revelar. Quando Deus faz o homem Adão e coloca-o lá no Éden, Deus ia revelar, falar com ele, até que o homem perdeu o alvo. Não vou entrar nesse mérito aqui, vai vir outra matéria lá na frente. Ele perdeu o alvo, né? E agora o homem precisa rever seus conceitos, seus preceitos, aceitar o Senhor Jesus Cristo, e lá na frente Deus vai revelar tudo ao homem, tudo o quê? Tudo que Deus planejou. Então, isso se dá porque o homem precisa, hoje naturalmente, aceitar o Senhor Jesus Cristo para ter a vida eterna. No livro de 1 de João, né? 1 João capítulo 5, e verso de número 7, já entrando assim no tema, diz que porque são três o que testificam no céu. Aí ele vai dizer cada pessoa. A pessoa do Pai, né? Diz lá, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, né? Quando precisar eu entro aqui na Bíblia, né? Eu estou falando de cabeça assim, mas eu não pesquiso, né? 1 de João, capítulo 5, verso número 7. Então, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estes são um só, diz a palavra. Três pessoas distintas, em plena harmonia, vivendo pelo espaço da eternidade, ok? Mas é um Deus apenas. Então, nós temos um Deus, ok? Então, aqui fala da Trindade, na eternidade celestial, correto? Agora nós precisamos entender que lá no verso 8 da sequência, fala da Trindade testificando na terra por efeito daquele momento do batismo de Jesus. Por ser o nosso Deus, o atemporal, ele não se prende a determinadas situações ou colocações. Ele é o Senhor dos senhores. Toda a terra, a plenitude a ele pertence. E eu estava pensando, ali na frente, vamos falar também sobre cada pessoa. Vai ser lindo, tá? Vai ser lindo. Cada pessoa em função da sua colocação pelo ato da criação da matéria. Né? Vale ressaltar ainda, né, que esse termo, Santíssima Trindade, interessante, né? Não consta assim exatamente na Bíblia, especificamente não consta na Bíblia. Trata-se tão somente de um termo, irmãos, técnico, utilizado naturalmente para aludir, para fazer menção direta e objetiva ao conceito teológico que busca esclarecer naturalmente, com profundidade, os ensinos bíblicos, né? Com o estudo bíblico, com a ministração da palavra de ensino. Naturalmente, nós alcançamos os mistérios de Deus. O homem tem que ir à fonte para receber na fonte o que na fonte, naturalmente, existe de forma jorrante. Agora, os homens, os animais, enfim, todas as criaturas, naturalmente, e coisas, né, que foram criados por Deus mediante a sua palavra, sem que houvesse uma fórmula anterior. Tudo foi feito por Deus, e Deus assim faz pela sua palavra. Interessante é que Deus nunca se utilizou, porque não precisa. Ele é o Deus da essência, o Deus da novidade. Então, Deus não trabalha com fórmulas anteriores para cada ato por ele produzido,
Ou seja, tudo o que Deus faz é inédito. E isso nós celebramos por uma, por uma questão de fé, de convicção. Aos Hebreus 1, não, aos Hebreus 11:13. Verifique lá, ok? E a partir daí, busque outras referências, né? Tudo foi feito em função da palavra de Deus. Agora, o Criador, e é bom que se observa, o nosso Criador, ele não trabalha com experimento. Ele não precisa experimentar. Ele não busca conselho de ninguém. Ele é o Deus soberano. Então ele não trabalha com anotações, com pré-anotações, com pesquisas ou fórmulas. O nosso Deus trabalha com formas. E se perguntado for, qual seria a forma? A resposta, a forma da sua inexplicável eternidade e fonte de sabedoria é que ele faz. Então, nosso Deus não trabalha com fórmulas, mas com forma. A sua autoexistência, a sua forma de ser e agir pelo espaço do que lhe é próprio. E vamos debater muito isso, vai ser lindo. Qual seria essa forma pertinente somente a ele? Os seus atributos. Eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, e por aí se vai. Vai ser lindo quando debatermos isso aí. Né? Inclusive, pela fonte da sua inexplicável sabedoria, ele nos alcança. Inclusive, irmãos, diga-se de passagem, a sabedoria do Senhor, ela é disponibilizada ao temente, ao reto, ao fiel, que é a palavra do Senhor, que vem todo o conhecimento e todo o entendimento. Verifique lá, Provérbios capítulo 2, verso de número 8, Provérbio 2:8. É do Senhor que vem o conhecimento, o entendimento, a sabedoria dele, e ele disponibiliza para todo e qualquer homem temente que assim o desejar. Assim, a sabedoria do Senhor entrará nos corações, dando entendimento. E, naturalmente, dessa forma, dando conhecimento, entendimento, sabedoria, né? E dessa forma, naturalmente, será suave o efeito da palavra à alma do homem. Provérbio capítulo 2, verso de número 10. Logo, naturalmente, verifique lá, tá? Logo, a sabedoria, né? Ou pela sabedoria do Eterno, tudo foi feito. Tudo temporal, ou seja, tudo teve exatamente um ponto inicial de criação, de existência em um determinado espaço da eternidade. Tudo começou em um determinado ponto. Nada e ninguém, note bem, nada, ninguém exatamente, seja visíveis, invisíveis, material, espiritual, físico ou metafísico, né, é eterno. Um dia foi criado, tudo foi criado, inclusive os anjos. Quando falamos anjos, podemos falar dos anjos caídos? Sim, todos eles, um dia foi criado pela palavra tremenda, poderosa do Deus eterno, Criador, a quem servimos. Glórias a Deus. Com relação a esse ponto dos anjos fiéis e dos anjos caídos, né, nós vamos debater depois, mas também está tipificado. Vai lá e verifica. Colossenses capítulo 1, verso de número 16. Tudo foi feito por Deus. É por isso que tudo e todos têm que dobrar o joelho, têm que se submeter diante da grandeza do Senhor. Por que isso? Porque está escrito. É o princípio da autoridade do Eterno, ok? Então, dentro desse contexto,
eu falei Colossenses, né? É Colossenses 1,16. Verifica lá e confirme. Tudo foi criado por Deus, inclusive os anjos. Confirme lá, né? Então, dentro dessa linha de apreciação, dessa esteira de conhecimento, de entendimento, o que nós absorvemos? Todo o ser criado é e está diretamente afetado pelo tempo, pelo espaço e pela matéria. Gênesis capítulo 1, tudo que foi criado pelo Eterno. Né? Gênesis capítulo 1, verso de número 1, né? Diz que no princípio, ali está o tempo. Né? Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Tudo que existe porque teve um comando para que houvesse essa existência. Então, isso se deu aonde? No princípio. Eu queria falar exatamente sobre isso. No princípio de quê? Da eternidade? A eternidade é o alfa, o ômega, não tem princípio nem fim. A eternidade é o próprio Deus, pertenece de Deus. Então, quando nós deparamos em Gênesis, capítulo 1, versos 1, diz que no princípio, ora, no princípio do entendimento do homem, do princípio da criação do homem, do princípio até o homem possa ir para compreender as coisas que Deus tem a revelar para si. Então, no princípio, o tempo, né, criou, está escrito no capítulo 1, né, o tempo que diz que o nosso Deus, ele não se prende a nada e a ninguém, ok? Então, entendemos que o Criador, ele é e naturalmente ele sempre estará, né, no seu lugar de domínio, de pleno domínio. Agora, a criatura, seja quem for, quais forem, sempre estará sujeito ao tempo, ao espaço e à matéria. Toda criatura, inclusive os anjos. Lá na frente vai falar sobre isso também. Não é isso? Quando nós vamos em Gênesis 1, já dito, diz que no princípio, lá está o tempo. No princípio do entendimento do homem, do alcance humano, onde o intelecto humano, puramente físico, possa alcançar. Então, no princípio, lá está os tempos, lá está o tempo. Agora, criou Deus, criou os céus, lá está o espaço. E a terra, a matéria. Okay? Entretanto, irmãos, precisamos compreender ainda mais. E quando eu falo compreender, é compreender mesmo com pesquisa que o nosso Deus, o Criador, o Senhor da eternidade, ele é atemporal. Enquanto toda e qualquer criatura é temporal, um dia teve um ponto existencial, né? Toda e qualquer criatura. E como uma vez o irmão perguntou, ele também está aqui conosco, desse ponto, com relação aos espíritos malignos, quando eles foram feitos, eles foram feitos exatamente pela palavra do Eterno num determinado espaço da eternidade. Ok? Deus foi e falou, haja, acontece aí. E aconteceu. Os anjos surgiram. Tudo aconteceu pela palavra. Muito embora, e é bom que se diga também, que tudo Deus fez com a palavra. Porém, ao homem, somente homem, ele fez com a palavra. É até bom. Gênesis 1, né? Você vai ver lá no capítulo 1, verso 28, falar a memória. O que tem lá? Primeiramente, Deus convoca, vamos dizer assim, o ministério celestial. Sim, e fala assim, ó, façamos o homem. E disse Deus, façamos o... Agora, que Deus é esse? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo? A Trindade. Porque a Bíblia diz que os três estavam lá, os três trabalham em perfeita harmonia, em
em todo espaço da eternidade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nosso Deus, a Santíssima Trindade, nosso Deus diz, façamos o homem. Convocou o Ministério Celestial, né? E, então ele fala com a palavra, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é no verso 26. Mas lá na frente diz, né, no mesmo capítulo, que ele botou a mão na massa, no pó da terra, para fazer somente o homem, mas nenhum animal. Não é verdade? Então, daí que o homem é a essência, a coroa da criação, né? A essência. Deus teve o prazer de fazer. Daí também a fúria do adversário, porque nós temos algo pertinente a Deus em nossas vidas. É isso? Então precisamos valorizar isso aí, mediante o vínculo da santificação. Vamos falar isso também lá para frente. Agora, o nosso Deus Criador, ele é o Senhor, naturalmente, Senhor da eternidade. É o Senhor atemporal, não tem princípio, não tem fim. Ele controla, domina, ele vence, né? Ele é o Senhor que está por sobre todas as coisas. Ele é o autoexistente, produto de si próprio. Ele é o Senhor inexplicavelmente existente. Toda a composição existente, criada, foi feito por Ele, com a sua palavra. Portanto, ao Senhor da eternidade, honras e glórias para todo sempre. Porque Ele é o Deus que da atemporalidade. A Trindade está acima de toda e qualquer situação, em pleno domínio, em pleno comando. Aliás, o homem vive a crise. O nosso Deus não entra em crise, ele é o Senhor dominador, né? Nós temos também, glorificando a sua grandeza, de entender que há um Deus nos céus que revela segredos. Né? O desejo da eternidade é revelar segredos aos seus servos. Daniel capítulo 12, verso de número 28. Tudo isso é muito lindo, né? Mas também é mais do que gostoso ao homem, precioso ao homem, receber de Deus a sua revelação. Né? Tudo isso é muito mais do que proveitoso ao homem. Né? São, naturalmente, os mistérios do eterno que ele coloca à disposição de cada um de nós, ou seja, do servo reto, temente. Depois verifique também Salmos de número 25, versos de número 14, primeira missiva de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Agora precisamos entender algo também. Quanto aos segredos de Deus, ele quer, deseja e revelará aos homens. Ele que diz. Né? E ele vai nos revelar coisas tremendas. Né? O nosso Deus vai nos revelar coisas tremendas. Coisas, e a Bíblia diz quais são as coisas que ele vai nos revelar. Né? Ele começa a direcionar coisa que o coração não alcançou, a mente não alcançou, o olho não viu, o ouvido ainda não ouviu, mas ele reservou para nós. Então, o nosso Deus é o Deus de revelar segredos. Dentro desse contexto, nós precisamos entender e buscar entender ainda mais que o que Deus revelou, o que Deus planejou nos revelar, é o que ele reservou para nós desde antes da fundação dos séculos. Ok? Isso é o quê? Isso são bênçãos de Deus. A palavra diz que as bênçãos de Deus, Deus nos abençoou, Deus nos credenciou com a sua graça abençoadora, a ponto de, inclusive, nos reservar do que lhe é próprio.
Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso de número 3, diz porque Deus, olha, olhemos o quanto o nosso amado, a Santíssima Trindade, eu estou procurando tratar inicialmente a Santíssima Trindade de uma maneira assim bem junta, né? É, é, como o nosso Deus, como é realmente, mas daqui a pouco nós vamos tratar em pessoas, no próximo bloco, vamos tratar só da pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E a palavra, ela se conjuga, a palavra se harmoniza. E nós vamos ver, entender, compreender que o nosso Deus, naturalmente, as três pessoas distintas de igual forma se harmonizam, se conjugam, né, em plena harmonia, ok? Mas agora eu estou falando no nosso Deus como o Senhor dos Senhores, tal. Então, aos Efésios diz porque Deus já te abençoou desde antes da fundação do século. Olha, justifique antes. Quando foi esse antes da fundação do século? Foi num determinado espaço da eternidade de Deus, ou seja, sem princípio, sem fim. Deus planejou a minha vida, planejou a sua vida. É o que está escrito aos Efésios 3. Porque Deus já te abençoou. De que forma? Com todas as sortes de bênção espiritual em Cristo Jesus, desde antes da fundação do século. Então a tua bênção, a sua vitória, Deus já planejou para todos nós. Enfim, somos ou não somos abençoados? Somos ou não somos? A Bíblia diz que somos mais do que abençoados. Né? É porque Deus planejou excelente. Vou botar uma pitadinha aí para a gente pesquisar, mas nós vamos tratar disso lá na frente. Quando nós falarmos de onisciência, né, de Deus. Deus abençoa cada um de nós? Sim. Para quê? Para a salvação? Sim. E agora? E aqueles que se perderam? Porque aqueles que estão indo para o inferno. Aliás, o inferno não foi feito, será materializado ainda. Vamos tratar sobre isso. Mas o inferno não foi feito para os homens, apóstatas, desobedientes. Não, negativo. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. O homem vai para lá de desobediente, apostata, né, ingrato e por aí se vai, que é ou se faz. Por isso vai para o inferno por uma questão de justiça. Agora, de que forma Deus vê todos os homens? Entrando no céu ou entrando no inferno? O meu entendimento, e eu comungo com o entendimento de muitos teólogos, né? Nesse sentido, muitos irmãos, muitos cristãos evangélicos, teólogos, enfim, é que, em função de uma prerrogativa, vamos falar sobre isso também, em função de uma prerrogativa que somente o homem tem, Satanás não tem, ele perdeu, vamos falar sobre isso, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é conferido somente ao homem para escolher o certo ou errado, ir para o céu, para o inferno, ter aquele segmento diabólico ou aquele divino. É o livre-arbítrio, o homem que escolhe. De que maneira Deus vê todo e qualquer homem entrando no céu, inaugurando o céu ou entrando no inferno? Inaugurando, perdão, inaugurando o inferno ou entrando no céu? Deus vê das duas formas, em função da sua escolha. Porque Deus tudo vê. Vamos falar sobre onisciência e onipresença de Deus. Vai ser lindo. Né? Vamos ver se a gente pega aí 30 minutos só para falar de cada um desse tema. Onisciência e onipresença de Deus. Deus tem ciência de tudo? Né? O que é tudo que Deus tem ciência? É tudo o que acontece? Só isso? E o que não acontece? Sai do domínio dele? É isso que eu estou buscando esclarecer aos irmãos. Então, Deus nos vê da maneira que nós nos colocamos a estar diante dele em pureza e santidade, em retidão. É por isso que ele revela a cada um de nós naturalmente os seus segredos. Eu falei foi
Salmos, né, 25, 14, e primeira missiva, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Né? Retorne lá, já falei, mas retorne lá para conferir. E se não estiver certo, manda para mim, ok? Vamos aprender junto. Agora, é interessante também, agora vamos caminhar, já deve estar aí com mais de 30 minutos, quase 30 minutos, já vamos entrando para o fim. Preste atenção. Enquanto Deus revela para nós os seus segredos, seus mistérios, isso está na palavra, é um desejo dele, e assim fazer e fará, e tem feito, melhor dizendo, né? Agora, quanto aos nossos segredos, temos que estarmos atentos. Os nossos segredos, nossos projetos, as nossas pretensões, as nossas intenções, os nossos planos. Não devemos falar para qualquer pessoa. Devemos sempre falar para o nosso Deus, com a pessoa certa. Né? Fale com o Senhor, porque Ele é o onisciente, tem ciência de tudo. Ele sabe de tudo. Então, todas as nossas ânsias, agora terminando, não estou fugindo do mérito, não. Então, tudo falemos com Ele. Né? Ele sabe de tudo. Né? E, detalhe, por saber de tudo e ouvindo o nosso clamor, a nossa súplica, Ele nos recompensa, é o que diz a palavra. Mateus capítulo 6, verso de número 6. Ele ouve os segredos, ouve os planos, né? E confirma sobre nós, sobre tudo o desejo do seu coração, dando-nos a última palavra que sempre tem que ser dele. O homem faz planos, mas a última palavra sempre será do Senhor. Então o homem precisa entender que os segredos, os planos, os anseios, falar com a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Aquela que Deus designou. Mas, primeiramente, falar com Deus. Aliás, interessante, livro de Êxodo, agora eu vou terminar mesmo aqui, por causa do horário, depois vai entrar outra matéria, né? Êxodo capítulo 2, se falar a memória, capítulo 2, verso número 11. Anota aí também, vai para aí. Olha só, vou ler e vou terminar, tá bom? É isso mesmo. Êxodo 2, 11. Diz assim, presta atenção. Olha o perigo de participarmos, anunciar algo nosso, ou fazer parcerias, permitir que alguém que não esteja na mesma ligação de você, né, esteja junto com um segredo seu. Segredo é para ser guardado e falando com a pessoa certa, na hora certa. Não fale para qualquer pessoa o seu segredo. Fale com o Senhor, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo e vai solucionar, vai aliviar a sua alma. Diz, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, ou seja, Moisés era homem, não vamos entrar no mérito de Moisés, né? Mas ele era homem, e Moisés era um homem de justiça, era um homem de partir para cima em prol do seu propósito. Qual era o propósito dele? Simplesmente ser servo. E diz mais, que determinado ponto, já estou parafraseando para adiantar, Moisés viu que um varão egípcio estava ferindo um dos seus irmãos hebreus. E ele tomou a medida de homem. O que nós precisamos hoje é de homem tomando medida, seja qual for, desde que seja no Senhor, ainda que seja firme. Medidas no Senhor. Era o caso de Moisés. Né? Então, diz a palavra que ele viu o homem, um irmão dele hebreu, sendo ferido. O que ele fez? Primeira coisa, presta atenção. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, né? De uma banda e de outro, e vendo que ninguém estava vendo ele ali, feriu o egípcio, aquele agressor, aquele malfeitor, aquele que estava matando o seu irmão. Ele foi e feriu, matou esse homem, escondeu o homem na areia. É certo ou errado o que ele fez? Ele fez em prol da justiça? Ele foi em prol dessa excludência de criminalidade se dá de uma forma correta? Claro, ele estava cumprindo os desígnios de Deus. Ele foi chamado para isso. Não para matar, mas ser um homem de posição. Ok? Agora, detalhe. Lá no verso 14 em diante, se fala, diz o seguinte,
que, a partir dali, passou-se os tempos, os anos, né, os tempos, e alguém começa a debater com Moisés, alguém, e diz, então, esse alguém que está debatendo com Moisés diz, você, Moisés, pensa em me matar, como mataste aquele egípcio? A pergunta é, Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, só tinha areia, não viu ninguém. E agora, esse feito de Moisés, em prol de uma causa justa, correta, chega aos egípcios, ao faraó, a ponto de faraó querer matar a Moisés. Ora, a pergunta precípua é, quem, permita o termo chulo, caguetou Moisés a faraó? Quem foi? Mas ele olhou para um lado, não tinha ninguém, somente estava ali aquele homem que Moisés salvou a sua vida. Aquele homem que Moisés se colocou na posição de salvador com relação à sua vida, salvou a vida daquele homem, matando o oponente. Quem foi que denunciou Moisés? Agora você pensa em me matar como mataste aquele egípcio? A partir dali temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. E a partir dali, ouvindo o faraó este caso, procurou matar Moisés. Sabe por que faraó quis matar Moisés? Simplesmente porque aquele homem que deveria ser o melhor amigo de Moisés, juntinho de Moisés, de repente até bajulou Moisés, deu tapinha nas costas de Moisés, de repente tinha até credenciais de autoridade eclesiástica, de repente tinha até um certo posicionamento. Foi ele que participou. Só estava ali quem, humanamente falando? O Moisés, instrumento de Deus, aquele homem que foi salvo, o Moisés, e aquele agressor, que virou ali um decojo. Quem que participou? O morto? Não. Foi aquele homem, em tese. Portanto, vamos falar com Deus, e somente com Deus as nossas causas. Que o Eterno nos abençoe e nos conduza. No próximo bloco, o bloco de número 2, nós vamos nos aprofundar mais e nós vamos usar também de uma teologia mais sistemática também, tá? Com muitas referências. Espero que tenha gostado. Faça suas críticas, positivas, negativas, mas busquem. Muita coisa vem da cabeça, o Espírito Santo vai dando, né? Eu entendo assim, convicto estou. Busque estarem firmes. Pega um livro, já falei, pega um caderno, anota tudo lá que quiser, enriqueça lá. E outra coisa, toda honra, toda glória é para o Senhor. A alegria é nossa, minha, sua, todos nós. Certamente, já que nós estamos, esse canal daqui era um canal até de um outro assunto, como estava desativado, eu dei continuidade aqui, depois não abrir outro canal, dei continuidade. Mas tudo isso aqui é para a glória do Senhor, ok? Então busque se aprimorar ainda mais, né? E faça críticas, se não está bom, a didática não está boa, vou melhorar. Critique mesmo, a gente precisa no campo das ideias, de maneira fraternal. Isso é muito bom para todos nós. Mas eu quero dizer que toda honra, toda glória a Deus pertence. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza, hoje e sempre, em Cristo Jesus. O meu muito obrigado. Em breve, muito breve mesmo, teremos muitos e muitos blocos, tá bom? De aula. Muito obrigado, Deus abençoe e conduza.